Olá! Hoje iremos falar sobre mecanismo de defesa do ego. Bom, o que seria esses mecanismos? De fato, a percepção que algumas pessoas têm referente ao mundo, né, os acontecimentos externos, né, os acontecimentos internos, né, da própria pessoa, muitas das vezes são situações constrangedoras, situações dolorosas, né? E para que essa pessoa, né, poupe esses sentimentos ruins, né, de constrangimento, de dor, uma situação desorganizada, enfim, de forma inconscientemente, ela cria defesa para si próprio, né? Então, por exemplo, ou melhor explicando, é como se a pessoa criasse algumas justificativas para situações que a incomoda, né? As situações que traz aí alguma situação, algum sentimento ruim, né? Mas o mecanismo de defesa do ego é algo inconsciente, então não é que ela faça isso propositalmente, é algo que é instintivo, né? É independente de sua vontade. Então, vamos falar aqui na sequência quais são esses mecanismos e a explicaçãozinha aí de cada um deles. Bom, o primeiro mecanismo que nós vamos falar é a projeção. Então, o que seria essa defesa? Tá? Então, projeção é o ato de atribuir a uma pessoa, animal ou objeto as qualidades, sentimentos ou intenções que se originam de si próprio. Como, por exemplo, a pessoa afirma que todos nós somos desonestos ou todos os homens são infiéis. Com isso ela está tentando projetar uma situação própria sua para todo mundo, né? Então, uma característica dela, não quer dizer que todo mundo tem essa característica, mas assim ela afirma essa situação. Repressão. Então, o que seria esse mecanismo de defesa? Então, repressão é aquela defesa do ego onde a pessoa apaga totalmente da sua lembrança, da sua memória, né? Algum acontecimento, né? Alguma situação que muitas das vezes, né, tem aí colocado ele numa situação ruim, né? E ela simplesmente apaga essa situação da sua memória. Então, por exemplo, uma situação de acidente, uma pessoa vítima de acidente. Muitas das vezes a pessoa acorda, não se recorda de nada, não tem nenhuma memória do que aconteceu daquele acidente. Então, isso é uma repressão. O próximo aqui que nós vamos falar é de racionalização. Então, o que quer dizer esse mecanismo de defesa? Então, é um processo pelo qual o sujeito procura apresentar uma explicação coerente do ponto de vista lógico ou aceitável, né, do ponto de vista moral, para uma atitude ou uma ação ou uma ideia ou um sentimento que ele teve, né? E ele utiliza como motivos verdadeiros, né? Então a pessoa tenta convencer, né? Colocando aí nesse seu ponto de convencimento situações lógicas que muitas das vezes em qualquer outra situação a pessoa iria ser realmente convencida, né? Independente da situação. Então olha aqui o exemplo. Então, o funcionário que rouba o caixa da empresa justificando que precisou pagar uma conta de luz, mas que devolverá no mês seguinte. Então, quer dizer, a pessoa cometeu um ato inaceitável, tentou justificar que é para um pagamento de uma conta de luz, né, que é uma situação assim justificável, porém o seu ato continua ainda sendo inaceitável, né? Mas ainda assim a pessoa tenta e mantém essa justificativa. Então, isso é a racionalização. O próximo é a negação.
Então, a negação é o quê? É quando ocorre algo que nos incomoda profundamente. Há a tendência de não aceitar o ocorrido ou lembrá-lo de modo incoerente. Então, por exemplo, uma pessoa que é alcoólatra não admite que é alcoólatra, né? E sempre afirma que consegue parar de beber quando quiser. Então, a pessoa está negando a sua própria doença, acha que está tudo sob controle. Um outro exemplo aqui é uma pessoa que faz dieta, fala o tempo inteiro que está fazendo dieta, muitas das vezes coloca a culpa do não emagrecimento em outras coisas, tireoide, né? Que é às vezes a melhor desculpa, tô com problema na tireoide, né? Mas quando essa pessoa está sozinha, é aquele assaltante de geladeira, assaltante de armário, né? Então come compulsivamente. Então a pessoa está negando ali que ela está gordinha porque come, ok? Formação reativa. O que quer dizer essa defesa? O ego procura afastar o desejo que vai a determinada direção e, para isto, o indivíduo adota uma atitude oposta a este desejo. Um bom exemplo são as atitudes exageradas, como ternura excessiva e superproteção, que esconde o seu oposto, no caso, um desejo agressivo e intenso. Então, é uma defesa oposta, né? Uma defesa antagonista. Então, na verdade, a pessoa tem ali um desejo totalmente contrário, né? É igual aquela situação. Esse casal briga demais, ou esses dois brigam demais, mas na verdade se amam, né? Então, é um comentário que acaba cabendo certinho aqui nessa defesa. Sublimação. Então, a sublimação é a energia associada a impulsos e instintos socialmente e pessoalmente constrangedores na impossibilidade de realização destes, canalizada para atividades socialmente meritosas e reconhecida. A frustração de um relacionamento afetivo e sexual mal resolvido, por exemplo, é sublimado na paixão pela leitura ou pela arte, tá? Então, na verdade, aqui o que acontece? É como se a pessoa substituísse, né? Então, por conta de alguma situação que a tenha deixado frustrado, enfim, ela substitui, né, por uma outra coisa, né? Então é como se fosse uma substituição, igual como aqui. A pessoa sofreu uma decepção amorosa, afetiva e transferiu, né? Ou ela transferiu aquela dor intensa para algo, né, contrário, para uma outra situação, né? Então, no caso aqui no exemplo, a paixão pela leitura e pela arte, ok? De fato, a sublimação, em certos momentos, ela é até boa, vai depender do quê? Do que ela vai estar substituindo, né? Então, imagine só, depois de uma decepção amorosa, a pessoa começou a beber, né? A se apaixonar por bebidas alcoólicas. Já não é uma situação legal. Mas dependendo do que for sublimado, realmente vai ser aí bom.
Regressão. Então, o que é a regressão? A regressão é o retorno a um nível de desenvolvimento, tá? Então, a pessoa que regride, tá? Então, geralmente isso pode acontecer em crianças, né? Muitas das vezes em situações onde ela se vê meio que ameaçada, então como por exemplo quando a chegada aí de um irmãozinho, a criança estava ali, o seu desenvolvimento estava tudo ok, como por exemplo fazia xixi, suas necessidades no banheiro, bonitinho, e ela acaba fazendo nas calças, ou pedir para colocar fralda novamente, ou solicitar a chupeta, meio que na intenção de chamar a atenção, né? Então, esse processo chamamos de regressão. Esse daqui chama-se de catitimia. Então, o que é a catitimia? Então, indica a ação que as tendências afetivas exercem sobre a percepção da realidade. Como, por exemplo, uma pessoa quando está apaixonada por outra tende a ver somente as suas qualidades, né? Então, assim, a percepção que a pessoa tem do outro não é tão clara, né? É meio que mascarada, aquela frase, né? O amor é cego, né? É basicamente isso, está se referindo à catitimia. Então, temos um exemplo aqui. O outro exemplo, né? Precisava ver, era uma serpente enorme de mais de 3 metros, né? Então, na verdade, não era 3 metros. Só virou a ser 3 metros, por quê? Porque era algo que me traz muito medo, né? E independente do tamanho, eu tenho muito medo. Então, para justificar esse meu comportamento de muito medo, né? A gente já aumenta aí a situação, né? Então, esse é a catitimia, quando a gente tem uma outra percepção, né? Do que realmente da realidade. Bom, então aqui nós vamos iniciar um outro assunto, né? Então, o que nós falamos até agora foi sobre os mecanismos de defesa do ego, que o nosso próprio subconsciente, nosso próprio comportamento adquire para justificar, né? Para esclarecer ou mascarar alguma coisa que não nos agrada, ok? Então, agora vamos falar sobre a importância da vida afetiva. Como eu sempre falo durante as aulas, ninguém vive sozinho no mundo. Pode ser a pessoa mais ranzinza, a pessoa mais mal-humorada, a pessoa mais antissocial da vida, que não tem condição. Ela tem uma vida afetiva, que seja entre ela e o seu cachorro, existe um afeto, tá? Então, olha só, em muitas situações da vida não há mediação do pensamento, são os afetos que determinam nosso comportamento. A vida afetiva ou os afetos abarca muito os estados pertencentes à gama prazer e do desprazer, como, por exemplo, a angústia e seus diferentes aspectos, a dor, o luto, a gratidão e a despersonalização, tá? Então, veja só, como eu acabei de falar, nós vivemos num mundo dentro de uma sociedade, né? E mediante esse meu afeto ou desafeto que vem aí essa situação de prazer ou desprazer, certo? Então, vamos entender aí que o prazer e o desprazer estão numa linha, o prazer está numa ponta e o desprazer está em outra, né? E dentro dessa linha nós temos várias outras coisas que podem acontecer e que só vai acontecer por conta desse nível de afeto que eu tenho aí para uma pessoa ou por um grupo ou por qualquer coisa que seja, né? Então, se eu não tenho afeto nenhum a uma pessoa, então despersonalização, nada me importa. Agora, se eu tenho afeto por uma pessoa, se eu brigo com ela, eu vou sentir o quê? Um sofrimento, uma dor. Ou se essa pessoa morre, eu vou sofrer pelo luto, né? Se essa pessoa
me faz um favor, ou enfim, me dá um presente, ou qualquer coisa que seja, eu vou ser grata a essa pessoa, né? Então isso é o que envolve aí o mundo afetivo, a vida afetiva. Os afetos. Então, os afetos podem ser produzidos fora do indivíduo, isto é, a partir de um estímulo externo, do meio físico ou social, ou ao qual se atribui um significado com tonalidade afetiva, que seja ela agradável ou desagradável, né? Então, vai depender aí do significado, né? Do que realmente vai ser bom ou ruim. Então, como por exemplo, a origem dos afetos podem também nascer e surgir do interior de um indivíduo, né? Então, isso acontece o quê? Quando a gente fala em surgir do interior de um indivíduo, sabe aquela questão assim, nossa, eu te conheço, não sei, o santo bateu, né? É algo que vem de dentro, não precisou de muitos esforços, né? Não precisou a pessoa me mostrar que ela é muito boa, que ela é uma pessoa solidária, ela não precisou fazer nada, né? Quando você tem um afeto por uma pessoa, né, por conta de uma atitude, a gente está falando de pessoa, mas assim, o afeto ele envolve várias coisas. Eu posso ter um afeto por um programa, eu posso ter o afeto por uma ação social que está acontecendo aqui, né, em Ferraz, porque afeto é aquilo que eu falei, é algo que te agrada, algo que desagrada, é algo que te dá prazer ou é algo que te dá desprazer, né? E quando se fala, né, de meio interior do indivíduo, é aquela situação que você já, vamos dizer assim, já nasceu gostando, não precisou de grandes esforços para aquilo acontecer. Então vamos falar um pouquinho dessas formas de demonstrar, né, de expressar nossos afetos. Então, as emoções. Então, durante o dia, presenciamos conjuntos de sensações e sentimentos, como alegria, tristeza, raiva e decepção. A emoção é desencadeada por um objeto ou situação excitante, sendo provocada por reações motoras e glandulares. As emoções principais e universais são alegria, tristeza, medo e raiva. E realmente, de fato, né?
Quando tem pessoas que choram de alegria, né? Então isso é o quê? É uma reação motora, é uma reação do nosso corpo, né? Quando a gente fala uma reação glandulares, as glândulas, muitas das glândulas do nosso corpo, ela libera hormônio, né? Então, quando a gente fica com raiva, que a gente fica com o coração acelerado, por exemplo, ou quando a gente tá com medo, que a gente até sua frio, então é todo o nosso corpo, nosso organismo reagindo àquela emoção, ok? Então aqui nós temos aí as principais emoções universais. Nas emoções, é possível observar uma relação entre os afetos e a organização corporal, ou seja, as reações orgânicas, as modificações que ocorrem no organismo, como distúrbios gastrointestinais, por exemplo, uma dor de barriga pré-prova, que é o que? Uma reação ao medo, né? Ao medo de não se dar bem na prova. Reações cardiorrespiratórias, quando a pessoa fica com falta de ar. Ai, vi o meu crush, né? Tô apaixonada, fiquei até com falta de ar. Sudorese, tremores, tá? Isso é um exemplo aí de como as nossas emoções têm uma ligação totalmente íntima com as reações orgânicas, reações do nosso organismo, as reações do nosso corpo, ok? Outras reações orgânicas que acompanham as emoções e revelam vivências dos estados emocionais do indivíduo é o tremor, riso, choro, lágrimas, expressões faciais, etc. As reações orgânicas fogem ao nosso controle. Podemos segurar o choro, mas não conseguimos deixar de chorar por dentro, sentindo aquele nó na garganta. E às vezes tentamos, mas não conseguimos segurar 2 ou 3 lágrimas que escorrem, né? Então, essas reações orgânicas, nós não temos controle. Não tem como eu falar, deixa eu parar de suar, deixa a minha respiração voltar ao normal, né? Eu não quero chorar, mas são coisas que a gente não tem controle, ok? Então, mediante essas reações orgânicas, passamos a associar as reações às emoções, as quais se podem distinguir. Então, fazemos uma associação com aquela reação que o meu corpo está apresentando. Então, como por exemplo, o choro já está se referindo a quê? A tristeza ou um choro de alegria. O riso sempre será um riso de alegria ou um riso de nervoso, né? Então, nós falamos ali das principais emoções, né? As principais emoções universais. Mas temos várias outras emoções, como a surpresa, a raiva, nojo, medo, vergonha, tristeza, desprezo, alegria, paixão, atração física, né? Então, mediante a situação que estamos vivenciando e o que nós estamos ali, né, nos referindo, essas emoções podem ser mais difusas, né, que seria o quê? Algo mais esclarecido, outra hora mais consciente, outra, né, às vezes mais encobertas, que seria o quê? Mais íntima, né, mais tímida, vamos dizer assim, né? Outras vezes não, então vai depender mesmo da situação, né? Do que o seu corpo está apresentando, do que realmente você está sentindo, ok? E aí vamos falar de sentimentos, né? Todas as emoções, né? Elas são apresentadas através de sentimentos, como nós falamos anteriormente, tá? Então, os afetos básicos que nós falamos, né? Os blasters, né? O blaster do maravilhoso é o amor. O blaster do desagradável, do ruim, é o ódio, né? Então, além deles se manifestarem com as emoções que nós falamos também, podem expressar-se como sentimentos. Então, os sentimentos diferem das emoções por serem coisas mais duradouras, né? Então, a emoção é geralmente algo que momentâneo, de curto prazo, né?
geralmente as emoções são mais explosivas, né? Já o sentimento não, o sentimento é mais maduro, vamos dizer assim, né? Mais brando, né? E geralmente não vem acompanhado das reações orgânicas. O importante é compreender que a vida afetiva, no caso aí as emoções e os sentimentos, compõem o homem e constituem um aspecto de fundamental importância para a sua vida psíquica. Então, como eu disse, não existe ninguém sem afeto. A pessoa, ela vive isso, mesmo que ela brigue, mesmo que ela fale assim, eu vou odiar todos, não quero amar ninguém, enfim. Não tem, ela vai ter um amor ou pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu cachorro, pelo passarinho, por aquele objeto. Eu amo assistir TV. Pronto, ali já existe um afeto. Identidade. Então aqui já é um outro assunto, né? Então identidade é a denominação dada às representações e sentimentos que o indivíduo desenvolve a respeito de si próprio, a partir do conjunto de suas vivências, né? Das suas experiências. A identidade é a síntese pessoal sobre o si mesmo, incluindo dados pessoais, como dor, cor, sexo, idade, a sua biografia, então a sua história, sua trajetória pessoal, né? Atributos que os outros lhe conferem, permitindo uma representação a respeito de si. Né? Então, a identidade é aquilo, vamos dizer assim, não é personalidade, né? Mas é aquelas características pessoais daquela pessoa. Uma identidade é algo único que daquela pessoa, tá? Não tem, em hipótese alguma, eu ser igual a uma outra pessoa. A gente sempre vai ter uma particularidade, né? E essa identidade, muitas vezes assim, aquele ditado, eu já fui muito boba, agora não sou mais. Depois que eu passei por certa situação, eu não sou mais. Então, às vezes a pessoa ela acaba mudando realmente o seu jeito de agir, o seu jeito de ver as coisas por conta de uma vivência, né? Por conta de um trauma ou por conta de um conhecimento que ela adquiriu, talvez até mesmo através de um estudo, através de um curso, né? E ela mudou ali o seu interior, né? Então isso é identidade. A mudança nas situações sociais, a mudança na história de vida e nas relações sociais determinam um processar contínuo da definição de si mesmo. Neste sentido, a identidade do indivíduo deixa de ser algo estático e acabado para ser um processo contínuo de representações do seu estar sendo no mundo, né? Então, como a vida, dia após dia, pode acontecer coisas diferentes, situações diferentes, né? Coisas que podem estar acontecendo dia a dia, essa questão da identidade, ela está o quê? Sempre em modificações, né? Então, isso acontece o quê? Instintivamente, né? Conforme o seu amadurecimento como pessoa, né? Conforme a idade vai chegando, né? Então, isso é uma constância, né? Então, a identidade nunca será algo estático, algo, né? Já definido. Ela sempre vai ser algo que vai estar o quê? Em modificações, né? Em um processo de construção sempre.